Isaías 61, uma das passagens mais bonitas que nós temos nas Escrituras, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O capítulo continua, mas essa parte aqui, esses primeiros versículos, 3 versículos, eles são muito lindos. Não é à toa que tem uma música do Josué Rodrigues, intitulada Carvalhos de Justiça, que ele canta exatamente essa letra. É uma música muito bonita, vale muito a pena ouvi-la. Em Lucas 4, Jesus ele disse que ele é o cumprimento dessa passagem, dessa profecia que foi profetizada pelo profeta Isaías muitos anos antes do Jesus histórico, do Jesus ali humano, mas já profetizava o Cristo Salvador, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 4 é interessante porque é a passagem que conta que Jesus foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo, logo depois que Jesus foi batizado por João Batista, quando de fato Jesus começou o seu ministério. Então ali está o cumprimento da profecia de Isaías. Então vamos ler essa parte de Lucas 4. Então, Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, que ele tinha recebido o Espírito Santo ali no batismo, o Espírito Santo desceu até ele, né, sobre ele, e todos que estavam ali viram, né, o Espírito Santo descer em forma de pomba, né, ou pombo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E aí vai vir toda a parte da tentação, então a gente já vai pular essa parte e vamos para o versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar
o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele leu exatamente essa parte. Ele leu o versículo 1 e 2 do livro 61 do profeta Isaías. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E para complementar, eu quero ler Mateus 11, dos versículos 25 ao 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho essas passagens muito edificantes, muito consoladoras, muito confortadoras. E é por isso que eu quis compartilhar as três com você, porque, no meu entender, uma complementa a outra. Essa profecia de Isaías, uma profecia a respeito de Cristo, que foi profetizada, uma mensagem dada por Deus ao profeta Isaías, profetizada muito, muito, muito antes do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus começar. E lá em Lucas, quando Lucas relata o início do ministério de Jesus, quando Jesus foi batizado, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi tentado, quando terminou a tentação, ele passou pelas cidades, pregando, realizando maravilhas. E aí, quando ele volta para a cidade natal dele, Jesus de Nazaré, né? Quando ele volta para Nazaré, quando ele entra na sinagoga, quando ele recebe o pergaminho do livro do profeta Isaías, e ele lê essa passagem, e ele afirma a todos que ali estavam que naquele dia essa passagem tinha sido cumprida, tinha se cumprido nele, em Jesus Cristo de Nazaré. Quem estava ali ficou admirado, porque era o Jesus de Nazaré, era o Jesus ali, o filho de José, filho de Maria, que estava dizendo a respeito de si próprio
que a grande profecia escrita em Isaías tinha se cumprido nele, no Jesus de Nazaré. Provavelmente muitos não acreditaram, e provavelmente muitos acreditaram. E aí Jesus, no, bem no término aqui, na verdade continua, o livro de Lucas 4 continua. Muitos ali se iram contra ele, os religiosos ali da sinagoga começam a planejar contra a vida dele, como sempre, né? Em muitas outras passagens, nós vamos constatar a ira dos religiosos, que inclusive eram os que conheciam de cor e salteado essa passagem aqui de Isaías. Tudo que estava escrito em Isaías. Eles deviam conhecer o pergaminho de Isaías de trás para frente, de cabeça para baixo, lendo ao contrário, de cor e salteado. E aí, quando eles veem que o Jesus ali da cidade de Nazaré, cidade natal ali deles, filho de José, filho de Maria, apropriou para si o cumprimento dessa profecia, eu não tenho dúvida que isso foi um escândalo para eles. Isso foi um escárnio para eles, uma blasfêmia, uma aberração, um insulto. Ou seja, o conhecimento deles, o conhecimento que eles tinham da profecia, do que já estava escrito, impediu eles, o conhecimento que eles tinham da origem humana de Jesus, do pai, da mãe, da genealogia de Jesus, Jesus de Nazaré, da origem humilde de Jesus, carpinteiro, filho de carpinteiro, impediu eles de verem o cumprimento da profecia, impediu eles de crerem no Cristo profetizado através de Isaías. E aqui, quando a gente vem em Mateus, onde Jesus está agradecendo ao Pai, porque o Pai tinha ocultado as coisas. Que coisas? Os segredos do Pai, que através de Cristo estava sendo revelado aos pequeninos. Então Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Entenda que aqui não é um culto à ignorância, aqui não é um culto à falta de vontade de ler, de estudar. Não, pelo contrário. O mesmo Cristo disse que o povo padecia por falta de examinar as Escrituras e delas conhecer o desejo, a vontade de Deus para nós. Mas foi justamente o coração letrado, o coração endurecido pelas letras mortas, que impediu os religiosos de verem quem estava ali diante deles. Não era apenas o Jesus de Nazaré, da cidade de Nazaré, filho de Maria, de José, carpinteiro, filho de carpinteiro,
Homem que olhando para ele, a gente não via nada que o diferenciasse. Homem de dores. Eles não conseguiram ver o Cristo ressurreto, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram ver o Cristo que vira para nós e fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eles não conseguiram ver ali a realização da profecia que dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Que boas novas? Essa boa nova aqui, ó. Você está cansado? Vinde até mim. Você está sobrecarregado? Vinde até mim, que eu vos aliviarei. Essa é a boa nova. Jesus foi enviado para curar os quebrantados de coração. Jesus foi enviado para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade quem está algemado. Jesus foi enviado para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus foi enviado para consolar todos os que choram, para colocar quem está de luto, sobre quem está de luto, uma coroa e não cinzas, para derramar sobre a sua cabeça óleo de alegria e não pranto, para te vestir de louvor, de cântico, de gratidão, de alegria, de salmos, de hinos, em vez do seu espírito ficar angustiado. E para que todos os que creem nessa palavra sejam chamados carvalhos de justiça, plantados por Deus, para a glória de Deus. Então os religiosos, os estudados, eles não conseguiram enxergar que esta profecia se cumpria naquele dia, em Jesus de Nazaré. Que Jesus de Nazaré não era somente Jesus de Nazaré, mas era Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse mesmo Jesus, Filho de Deus, o Eterno, aquele pelo qual tudo foi feito e para o qual tudo foi feito, por meio dele e para ele, vira para você hoje e fala: Você está cansado? Vem até mim. Você está sobrecarregado, sobrecarregada? Vem até mim e eu vou te aliviar. Me dá o teu peso, pega o meu jugo. Aprenda de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. E você vai achar descanso para sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu quero falar para você hoje, que está me ouvindo. Não te conheço, não sei qual que é o peso do teu fardo, mas eu te digo, o de Jesus é leve. E ele quer trocar com você. Jesus quer trocar com você. Jesus quer pegar o teu fardo e te dar o dele. Jesus quer pegar o teu jugo e te dar o dele. O apóstolo Pedro, ele disse, lançando sobre ele, Jesus, a sua ansiedade, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lança sobre Jesus a sua ansiedade hoje.
seja sincera com Jesus e fala: eu estou cansado, eu estou cansada, estou sobrecarregado, estou sobrecarregada, me alivia. Veja Jesus hoje não como os religiosos viram, não como o Jesus nascido em Nazaré, filho de José e Maria, mas veja Jesus hoje como o Senhor do universo, o motivo pelo qual tudo existe. Veja Jesus hoje como o Cordeiro de Deus que foi morto e imolado antes da fundação do mundo, como o Cordeiro, como o sacrifício vivo de Deus que vem para salvar todo mundo e que tira o pecado do mundo. Não importa o motivo do seu cansaço, de você estar sobrecarregado, sobrecarregada. Jesus te alivia. Desde que você acredite nisto, desde que você creia nele, ele vai te aliviar. Ele disse que está à porta do nosso coração, está batendo. O simples fato de você ouvir essa mensagem é Jesus batendo na porta do seu coração. Ele só quer uma coisa, que ele não faz, que você abra a porta. Assim como quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele não tirou a pedra, ele pediu para que removessem a pedra. Ele pede para você, abra a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Comece a andar com Jesus. E não é difícil. Não é difícil. A religião, sim. A religião coloca regras, coloca dogmas. A religião faz isso aqui, ó. A religião julga. A religião diz, não, você é Jesus aqui nosso conterrâneo, nosso contemporâneo. A religião vai procurar acusação, a religião vai procurar, como diz o ditado, pelo em ovo. Jesus não. Jesus vem, você abre a porta, ele entra e ele te dá forças e segue com você. Ele troca o teu jugo que está pesado, você está aí, cabisbaixo, cabisbaixa, não está aguentando o peso, ele troca por um jugo leve, suave, um fardo leve. Mas você precisa querer. Você precisa querer. E não precisa de rito, não precisa de ritual, não precisa de palavras sábias. Você só precisa pedir, Jesus, vem morar em mim. Fica comigo, Jesus. Sozinho, sozinha, eu não consigo. Me ajuda. Perdoa as minhas falhas, perdoa meus pecados. Me aceita em teu reino. E segue comigo a partir de agora, Jesus. Eu te garanto, a sua vida vai mudar. Seja um coração terra fértil. E aí você começa a examinar as Escrituras. Comece a ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Vá lendo, vá lendo, vá absorvendo, vá orando, vá falando. Orar é falar com o Pai. Jesus te deu este acesso. E isto é histórico. Quando Jesus foi crucificado, o véu do templo, que era o que separava, era o lugar onde apenas o sumo sacerdote entrava para prestar
culto a Deus e apresentar o sacrifício como expiação pelo pecado dele mesmo e do povo, foi derrubado. Acabou a separação entre você e o Pai, o teu Criador, o teu Pai. Acabou. E foi Jesus quem fez isso. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem quer ir ao Pai vai através de Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele está no Pai e o Pai está nele. E todo aquele que nele estiver também estará no Pai, terá livre acesso ao Pai. Então aceite a Jesus. Abra seu coração a Jesus. Se entregue a Jesus. Sozinho, sozinha, a gente não consegue. Mas eu te garanto, se você, de todo o coração, com humildade, aprenda com Jesus, seja humilde, tenha um coração humilde, humilde de coração. Aprenda com Jesus. Esteja aberto, aberta para aprender dele. Ele diz, ó, aprendei de mim. Comece a examinar as Escrituras. Comece a ler o Novo Testamento. Leia um pouquinho, medite naquilo que você está lendo e fale com o Pai. No livro de Tiago está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Olha, Deus não é miserável não, viu? Se você olhar para a natureza, você pega uma sementinha, joga na terra, aquela semente nasce, floresce, vira uma árvore que vai dar milhões e milhões de mais sementinhas. Deus é abundante. Você olha para o céu, é impossível contar as estrelas. Você olha para a praia, é impossível contar os grãos de areia. Você olha para o universo com as suas infindáveis galáxias, constelações, planetas, estrelas. Deus é próspero, Deus é abundante. Por isso que Jesus falou: todo aquele que crê nele vai ter vida e vida em abundância. Não vai ser vida miserável, não, vai ser vida abundante em todos os aspectos. Se você quer viver isso, se você está cansado, está cansada de miséria, em qualquer área da sua vida, em qualquer área. Tem gente que é rica quando se trata de dinheiro, mas é miserável quando se trata de relacionamentos, de pessoas e outros aspectos. Se entregue a Jesus. Você vai viver abundância. Se entregue a Jesus, se agarra a Jesus. Deixa Jesus ser o dono da sua vida. E examina as Escrituras, o Novo Testamento, os Evangelhos. Você vai ter uma vida próspera em todos os sentidos. Se você fizer isso, a sua vida vai mudar. Se você que está cansado, cansada, sobrecarregada com os problemas do dia a dia, situações que são mais difíceis de resolver do que você imaginava, situações que talvez você se colocou ou foi colocado, colocada, Jesus vai te ajudar. Jesus vai te dar estratégias. Jesus vai fortalecer o seu braço para você enfrentar. Jesus vai estar com você.
Uma vez Jesus estava orando e Jesus falou, Pai, e Jesus estava orando em prol dos seus discípulos. Jesus, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus vai começar a te livrar do mal. Todo mal que já te ocorreu, que veio sobre você, Ele vai começar a te livrar do mal. E aquele que Ele não te livrar, Ele vai ajudar você a enfrentar. Ele vai estar do seu lado. Ele disse que nós teríamos aflições neste mundo, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se nós estamos com o vencedor do mundo, com o vencedor das aflições, que passou por situações que a gente nem imagina passar, olha, você sozinho ou sozinha com Jesus, você é maioria. Você é maioria. Então não se aflija mais. Para de chorar, para de sofrer, para de ansiedade, para de antecipar sofrimento. Descansa em Cristo. Descansa. Veja Cristo como um oásis no deserto. Você está quase morrendo, seco, seca, árido. Chega nesse oásis, se joga nesse oásis, beba da água da vida que há nesse oásis, que é Jesus, e descanse no Senhor. Desfrute a paz. Jesus, em outra passagem, disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Então eu digo para você, se você lançar sobre Jesus o seu fardo, o seu jugo, se você convidar Jesus a entrar no seu coração e a te descansar e a te descarregar, se você receber a paz de Cristo, que não é a paz que o mundo oferece, que é uma paz mentirosa, mas é uma paz verdadeira, que mesmo em meio a problemas e a situações complicadas, você não entende, mas você está em paz, você vai vencer. Se você fizer tudo isso, você só precisa abrir o seu coração para Cristo. E que Cristo te abençoe. Que o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, ilumine a sua mente, o seu coração. Tire todas as barreiras que estão entre você e Ele. E que você tenha acesso a Ele, acesso irrestrito, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, todos os meses do ano, para toda a sua vida, até o último dia da sua vida. Esse é o desejo do meu coração para você, para mim, para todos nós. Em nome de Jesus, Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. Amém.